Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Mércia, aluna da ATM 26 do curso de Medicina aqui na FURG, e é um prazer grande para mim poder estar aqui ajudando vocês na monitoria de farmacologia. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que vocês podem se sentir à vontade para falar comigo a qualquer momento. Eu vou deixar meu contato com vocês no grupo, né, que a gente tem, e vocês também podem falar comigo pessoalmente se me virem aí nos corredores da FAMED. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu não vou aqui repetir a aula exatamente como a professora passou para vocês. Então, se ela abordou alguma coisa com mais profundidade, vocês estudem para a prova de vocês de acordo com o que ela passou para vocês. E se eu não abordei alguma coisa aqui que ela enfatizou bastante na aula, vocês podem falar comigo se ficar dúvida. Se eu não abordei alguma coisa que a professora falou na aula para vocês, podem falar comigo que eu ajudo vocês a esclarecer essas dúvidas, tá bom? Vamos começar. A gente vai aprender um pouquinho sobre farmacocinética. A farmacocinética é a ciência dentro da farmacologia que estuda o que o nosso corpo faz com o fármaco. Eu coloquei aqui o C de cor diferente para a gente lembrar que a farmacocinética é o que o corpo faz com o fármaco e não o contrário, como a gente vai ver na farmacodinâmica. Então, existem 4 propriedades essenciais da farmacocinética que a gente vai ver cada uma delas com mais detalhes. São elas a absorção, a distribuição, a biotransformação e a eliminação. O que é a absorção? É a transferência, é o transporte do fármaco do local de administração até a corrente sanguínea. É bem tranquilo de entender esse conceito, né? Então, tendo em vista esse conceito, a gente há de concordar que se eu administro um fármaco por via endovenosa ou intravenosa, esses dois termos são sinônimos, a gente não vai ter esse primeiro passo da farmacocinética. O fármaco não vai precisar passar pela absorção, porque ele já vai ter sido administrado na corrente sanguínea. Então, se já está lá, não tem o que fazer. É por isso que via de administração endovenosa tem o efeito do fármaco mais rápido, né? Quando a gente está com pressa em hospital, tem alguma emergência, a via de administração preferível, quando possível, é a via endovenosa, por causa dessa rapidez de se chegar ao efeito, tá bom? E como é que acontece esse transporte da via de administração até a corrente sanguínea? A gente vai falar um pouquinho, então, relembrar sobre os transportes através da membrana plasmática. A gente viu lá no ensino médio, achou que nunca mais ia ver isso, e está aqui a gente no ensino superior, vendo de novo. Como é que esse fármaco atravessa a membrana plasmática para chegar até a corrente sanguínea, né? A gente vai ter 2 tipos principais de transporte, né? 2 grandes grupos, o passivo e o ativo. No passivo, a gente não tem gasto de energia. E por que não gasta energia? Porque o transporte dessa molécula é feito a favor do gradiente de concentração. O que é isso? Ele passa de onde ele tem mais para onde tem menos, da maior concentração para a menor concentração. E como exemplos, a gente tem aqui principalmente a difusão simples e a difusão facilitada, que transporta solutos, moléculas sólidas, através do transporte passivo. A gente tem também a osmose, né, que é o transporte de líquido, mas não vem ao caso aqui na nossa abordagem na farmacocinética. Em relação ao transporte ativo, ele gasta energia porque ele vai contra um gradiente de concentração. E a gente tem o transporte em bloco, que é a endocitose, que é quando há o englobamento de uma partícula. E por que isso? Porque essa partícula é tão grande que ela só consegue ser transportada através da membrana, através desse transporte em bloco. E a gente também tem as famosas bombas. A bomba mais famosa é a bomba de sódio e potássio, exemplo de transporte ativo. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui uma analogia para a gente nunca mais esquecer o que é que vai a favor do gradiente de concentração e o que é que vai contra. Vamos imaginar aqui nessa foto da esquerda, que vocês não estão vendo o meu cursor, que a gente está num show. A gente foi para um show e, sei lá, na terceira música do cantor a gente se sentiu mal e quer sair do show cedo. Sendo que no começo do show ainda tem muita gente chegando e essas pessoas estão andando em direção ao palco, concorda? E você sozinho quer ir para a direção contrária, você quer se afastar do palco. Concorda que você vai gastar bastante energia, que vai ser muito difícil para você sair desse show, sair dessa multidão, porque você está indo contra a maioria das pessoas, contra o gradiente de concentração.
E eu trouxe aqui a difusão facilitada, representada pela atriz Larissa Manoela. Acho que ela tá bem novinha, né? Porque ela é famosa, né? Muitas pessoas vão em cima dela, ela não pode andar tão facilmente. E o que é que ela vai precisar? Ela vai precisar de um facilitador. É isso que é a difusão facilitada. Aqui no caso de Larissa, a gente tem que os seguranças formaram um cordão de isolamento e ela no meio. Eles vão se movimentando e levando ela dentro. Então, isso é a difusão facilitada. É quando você não consegue passar sozinho, ultrapassar uma barreira sozinho, e a molécula vai precisar de ajuda. E a gente tem difusão facilitada tanto por proteínas canais, quanto por proteínas carreadoras ou transportadoras. E qual é a diferença de proteína canal para proteína transportadora ou carreadora? Vamos ver aqui no próximo slide. A gente vai se concentrar aqui nesse quadradinho que está rosa, tá? A gente não vai falar aqui da difusão simples. A proteína canal, gente, que é essa verdinha aqui, ela discrimina a molécula a ser transportada principalmente com base na carga elétrica e no tamanho. E só existe proteína canal no transporte passivo, ou seja, aquele que não gasta energia, aquele que vai da maior concentração para a menor concentração. A gente vê aqui que tem 5 bolinhas azuis do lado extracelular e tem o caminho, ela indo de onde tem 5 para onde tem uma só, beleza? Já no caso da proteína carreadora ou transportadora, ela vai ter um sítio específico de ligação para o seu ligante, para a sua molécula. Então, esse transporte se torna mais seletivo. Porém, esse transporte pode ser tanto do tipo passivo, que a gente chama de difusão facilitada, quanto do tipo ativo. Então, proteína canal, só transporte passivo. E proteína carreadora ou transportadora pode ser utilizada tanto no transporte passivo quanto no ativo. E é dessa forma que as moléculas passam da via de administração até chegar à nossa corrente sanguínea. Esse medicamento, o fármaco, vai passar pela membrana apical da célula e depois vai passar de novo para sair na membrana basal para chegar na corrente sanguínea. E depois vai ter que passar de novo através de uma membrana para chegar na célula do tecido-alvo, quando sair do sangue. Beleza? Ó, quais são os fatores que influenciam a absorção de um fármaco? A gente tem 2 grandes grupos, mais uma vez, os relacionados aos fármacos e os fatores relacionados ao organismo. Os relacionados aos fármacos, a gente tem a via de administração, as características químicas dos fármacos, o tamanho da molécula e a concentração. Se esse fármaco está em maior ou menor quantidade, maior ou menor concentração. Em relação aos fatores do nosso organismo, a gente tem o pH do meio, fluxo sanguíneo local. A bateria do computador está acabando. Fluxo sanguíneo local, presença ou ausência de alimentos. A gente sabe que tem alguns alimentos, que tem alguns medicamentos, como por exemplo, um medicamento para hipotireoidismo que não pode ser consumido junto com o alimento, porque dificulta a absorção. A gente também tem as características dos tecidos e a presença ou ausência de glicoproteína P. Então, vamos lá. Em relação ao pH do meio, geralmente os fármacos são ácidos fracos ou bases fracas. E isso quer dizer que eles podem ficar na sua forma ionizada e não ionizada. A forma ionizada é aquela que tem carga elétrica, né? Pode ser positivo ou negativo. E a forma não ionizada a gente também pode chamar de forma molecular. Quando a gente quer que um fármaco seja absorvido, é melhor que ele esteja na forma molecular, ou seja, sem carga elétrica. Por quê? Porque lembra que a membrana plasmática é uma bicamada lipídica e lembra que lipídio é apolar. Então, cargas são polares. Então, o que é que vai passar melhor pela membrana plasmática? Vai ser o fármaco na forma ionizada, que tem carga, ou o fármaco na forma molecular, que não tem carga? Exatamente, na forma molecular, que não tem carga. Então, se a gente coloca um fármaco que é ácido num pH, no ambiente ácido, ele não vai formar, ou seja, ou melhor, vai formar menos formas ionizadas. E ele vai ficar, em sua maioria, na forma molecular. Então, se eu tenho um pH do meio ácido e uma droga ácida, isso vai ser, esse fármaco vai ser absorvido melhor. Quando eu tenho um pH do meio
ácido e uma droga básica, a gente vai formar mais formas ionizadas, mais formas que têm carga. E isso vai dificultar a passagem. Na maioria das vezes, essas moléculas que têm carga não conseguem passar por difusão facilitada e precisam da ajuda aí de proteínas para facilitar. Então, precisa da difusão facilitada, que é um transporte mais demorado. Da mesma forma, se eu tenho um ambiente com pH básico e a droga é básica, eu vou ter mais quantidade de fármaco na sua forma molecular. Então, vai ser absorvido melhor. Deu para entender isso? Caso não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e se continuou com dúvida, pode falar comigo, tá bom? Em relação à via de administração, eu tinha comentado já com vocês lá que quando a gente administra um fármaco por via endovenosa, a gente nem passa por absorção, né? Então, a gente vê aqui que essa primeira linha aqui rosa, que está começando aqui mais em cima na ponta da seta, começa com uma grande concentração no plasma, no nosso sangue, porque foi direto aplicado na nossa corrente sanguínea. Depois a gente vê aqui que a via de administração intramuscular é a segunda melhor absorvida, mais rapidamente absorvida. Depois a gente tem a subcutânea e depois a gente tem a forma oral, ou seja, a via de administração oral é a que mais demora para o fármaco ser absorvido, beleza? Em relação também a fatores que influenciam a absorção, é muito importante a gente falar do metabolismo de primeira passagem ou metabolismo pré-sistêmico. Como esse segundo nome já está dizendo, essa nomenclatura está dizendo, é um metabolismo antes desse fármaco chegar à nossa circulação sistêmica. É um fenômeno do metabolismo dos fármacos que resulta numa significativa redução da sua biodisponibilidade. A gente vai ver o que é biodisponibilidade, acho que no próximo slide. Explicando melhor essa imagem aqui, a gente vê que após um fármaco ser ingerido, ele vai passar aqui pelo estômago e vai depois chegar no intestino. A gente sabe que depois que os nutrientes passam pelo intestino, nutrientes e fármacos também, ele vai entrar na circulação do sistema porta. E isso vai fazer com que ele chegue ao fígado. No fígado, ele vai sofrer essa metabolização pré-sistêmica. Muitas vezes, esse fármaco tem a sua biodisponibilidade significativamente reduzida. Ou seja, eu administrei uma quantidade X e esse fármaco passou pela metabolização do fígado. Então, vai chegar uma concentração menor desse medicamento na circulação sistêmica. Quando a gente tem um fármaco que perde muito, muito mesmo, da sua biodisponibilidade, é melhor que a gente aplique, que a gente administre esse fármaco por outra via. Uma via que não tenha essa passagem pelo metabolismo pré-sistêmico. Beleza? E aí, o que é biodisponibilidade? A biodisponibilidade, de forma simplificada, é a fração do fármaco administrado que alcança a circulação sistêmica. Coloquei aqui um exemplo para vocês. Foi administrado por via oral 10 mg de um fármaco. Após 2 horas, verificou-se através de coleta e análise do sangue periférico uma concentração de 7,5 mg desse fármaco. Ou seja, eu administrei 10 mg, chegou no meu plasma 7,5. Quer dizer que a gente perdeu 2,5 da concentração desse fármaco lá no metabolismo de primeira passagem. Beleza? Então, a gente diz que a biodisponibilidade desse fármaco é de 75%. Isso aqui eu estou considerando que foi através da via enteral, que é aquela que passa através do nosso sistema digestório, tá bom? Por isso que eu estou dizendo que passou pelo metabolismo de primeira passagem. E aqui está a formulazinha para vocês calcularem. Como é que calcula a biodisponibilidade de um fármaco? Você pega a quantidade que chegou na circulação sistêmica e divide pela quantidade do fármaco que foi administrada. É uma porcentagem, é uma parte do todo. Uma parte do fármaco que chegou na circulação do todo do fármaco que foi administrado, tá bom? Chegamos, então, à segunda etapa da farmacocinética, que é a distribuição. Vamos aprender um pouquinho sobre ela. Ela tem início após a chegada do fármaco à corrente sanguínea, ou seja,
uma vez que o fármaco chegou à corrente sanguínea, ele vai poder ser distribuído para os tecidos do nosso organismo, inclusive vai poder chegar ao seu tecido-alvo. Existem alguns fatores que influenciam essa distribuição. A gente vai ver um pouquinho de cada um deles. Não tem aqui nessa listinha, mas eu vou falar para vocês também sobre a presença da glicoproteína P. Vamos lá. Débito cardíaco tem influência porque o débito cardíaco é o volume de sangue que é bombeado pelo coração a cada minuto. Quanto mais sangue eu bombeio, mais sangue eu vou ter circulando, mais volume de sangue eu vou ter circulando no meu corpo a cada minuto. E como o sangue transporta substâncias, mais facilmente eu vou poder distribuir os fármacos conforme o débito cardíaco for maior. A gente também tem o fluxo sanguíneo regional. Se eu tenho um tecido que é mais vascularizado do que outro, o tecido vascularizado vai conseguir receber esse fármaco mais facilmente do que um tecido que não é tão vascularizado assim. Por quê? A gente precisa do sangue para conseguir realizar o transporte de substâncias. A gente também precisa falar da permeabilidade capilar. A gente sabe que os capilares são a parte do nosso sistema circulatório que é mais fina, menos calibrosa, melhor dizendo, menos calibrosa, e que efetivamente efetua as trocas de substâncias entre o sangue e os tecidos, entre o sangue e as células dos tecidos. Então, se eu tenho um tipo de capilar que é mais robusto, digamos assim, que é mais protegido, que tem uma lâmina basal mais contínua, mais dificilmente esse fármaco vai passar por esse capilar. E a gente tem esse tipo de capilar contínuo justamente em órgãos, em sítios que são considerados muito importantes para o nosso organismo. A gente pode falar principalmente do sistema nervoso central e a gente também pode falar então aí do testículo, do olho. No sistema nervoso central a gente tem a barreira hematoencefálica e no testículo a gente tem a barreira hematotesticular. Essas regiões, gente, têm muita importância para o nosso funcionamento adequado. Então, não é qualquer substância que vai poder ultrapassar e atingir esses tecidos. Tem uma seletividade muito grande. As substâncias que conseguem passar são bem escolhidas. Então, é por isso que a gente tem esse tipo de capilar contínuo. Por outro lado, a gente tem o tipo de capilar sinusoide, que é aquele que tem mais espaço entre as células. Essa membrana, essa lâmina basal não é contínua, tem os espaços, tem umas fenestrações, e por isso as partículas, as substâncias conseguem passar mais facilmente através desse tipo de capilar. A gente também tem a glicoproteína P. Eu tenho aqui esse esquema azulzinho, que a gente tem uma membrana plasmática representada aqui em vermelho e uma proteína transmembranar, né, atravessa do lado externo para o lado interno dessa célula, que tem um sistema aqui que coloca o fármaco para fora dessa célula. A gente coloca a substância para dentro e a membrana celular dessa célula tem um sistema que coloca essa molécula estranha para fora. A gente tem bastante dessa glicoproteína, por exemplo, na barreira hematoencefálica, porque é um sistema de proteção a mais, não é para entrar coisa estranha ali, mas eventualmente alguma coisa pode passar. Então existe esse sistema aí, essa glicoproteína P, que vai fazer o efluxo dessas substâncias. Pode ser micro-organismo, pode ser uma substância tóxica, e inclusive pode ser também um medicamento. Às vezes a gente quer que o medicamento ultrapasse essa barreira hematoencefálica, mas por conta dessa propriedade, dessa especificidade de ter a presença de glicoproteína P, é difícil a gente encontrar um medicamento que chegue ao sistema nervoso central, por exemplo. Então, esse é sim um fator que influencia a distribuição de um fármaco para esse tipo de tecido. A gente também tem aqui o volume de distribuição. O que é isso? Volume de distribuição é assim: você tem um fármaco que chegou na corrente sanguínea, e ele pode ser mais facilmente distribuído para os tecidos, ou seja, chegou na minha corrente sanguínea, no meu plasma, e ele sai rápido da minha corrente sanguínea. Ele é distribuído para os tecidos e fica pouca coisa ali no plasma. Mas a gente também tem fármacos que ficam mais ali no plasma e não são tão facilmente distribuídos para os tecidos.
E isso a gente vai definir, então, como alto volume de distribuição e baixo volume de distribuição. O fármaco que se distribui amplamente para os tecidos tem alto volume de distribuição. E o fármaco que se concentra preferencialmente no plasma tem baixo volume de distribuição. A gente também tem, como influenciador da distribuição desses fármacos, a ligação deles às proteínas, que podem ser proteínas plasmáticas, como, por exemplo, a gente tem a albumina, e também as proteínas tissulares. Se esse fármaco meu fica ligado à proteína albumina no meu plasma, dificilmente esse fármaco vai conseguir ser distribuído para os tecidos, inclusive o tecido-alvo, e também ele não vai ser facilmente eliminado do organismo. A mesma coisa acontece dentro dos nossos tecidos. A gente tem muitas proteínas lá também, o nosso corpo é praticamente feito de proteína, né, como a gente sabe, e muitos fármacos se acumulam dentro dos tecidos, ficam presos aí nessas proteínas tissulares. Isso pode ser bom porque serve como reservatório para esses medicamentos, e a gente também tem o lado negativo de poder causar toxicidade. O acúmulo pode superar a dose segura desse medicamento e causar algum dano tecidual, um dano para o nosso organismo. E aqui eu trouxe como exemplo essa figurinha que a gente vê aqui, ó, do lado esquerdo. A gente tem o fármaco A em vermelho e a albumina, essa estrutura amarelinha, laranjinha aí que parece um C. A gente vê que o fármaco que está livre no plasma, que é a forma ativa, consegue mais facilmente se ligar ao seu sítio de ação farmacológica, assim como também mais facilmente vai ser eliminado do corpo. Por outro lado, aqui na figura da direita, a gente tem que esse fármaco verdinho não consegue tão facilmente se ligar ao seu sítio de ação farmacológica porque está ligado na albumina, então não consegue ultrapassar a membrana plasmática para chegar no seu sítio de ação e também não consegue passar para o órgão que é responsável por eliminar esse fármaco do nosso organismo por estar ligado a essa proteína. Então, a gente também tem o bônus e o ônus aqui. O bônus é que a gente tendo fármaco ligado à albumina, eventualmente ele vai se liberar dessa albumina e vai ficar livre no plasma. Esse fármaco livre vai ser ativo, vai ser a sua estrutura ativa e vai conseguir executar aí a sua função biológica uma vez que se liga ao seu sítio de ação. Mas, por outro lado, se for alguma substância que a gente quer eliminar mais rapidamente do nosso corpo, se está ligada à albumina, vai ser mais difícil, porque quando a gente tem uma proteína ligada a alguma molécula, a gente forma uma estrutura grande e vai ser difícil passar pela membrana plasmática por causa do tamanho. A gente tem aqui, ó, que chama a atenção sobre a distribuição de fármacos em tecidos especiais. Eu já comentei para vocês ali um pouquinho do sistema nervoso central. Somente fármacos altamente lipossolúveis atravessam a barreira hematoencefálica intacta. Por que intacta? Por que eu coloquei essa palavra aqui? Porque quando a gente tem inflamação do sistema nervoso central, por exemplo, inflamação das meninges, no caso de meningite, essa membrana plasmática fica desestruturada e acontece que ficam espaços, se abrem poros e os fármacos conseguem passar mais facilmente, não só fármacos, né? Substâncias tóxicas, micro-organismos também vão conseguir passar mais facilmente. Então, a gente tem a perda aí dessa estrutura de proteção. Tem um lado ruim, que muitas substâncias que não deveriam passar vão passar, e tem um lado bom de que o fármaco vai conseguir passar mais facilmente e vai conseguir ajudar o corpo no processo de recuperação, como no caso de uma meningite, por exemplo. A gente tem a placenta. Muitos fármacos atravessam facilmente essa barreira, a placenta. É por isso que as gestantes têm muita dificuldade de conseguir receber fármacos se estão doentes. Por quê? Tem o perigo desse fármaco ultrapassar a barreira placentária e chegar até o feto, e isso pode prejudicar o seu desenvolvimento. E a gente também tem o caso da retina. A retina, o olho, é uma das partes do corpo que tem aquele tipo de capilar contínuo, que não é tanta coisa assim que passa por ali. Por outro lado, a gente tem alguns fármacos, como por exemplo a cloroquina, que se concentra em maior quantidade no olho do que no fígado, por exemplo. E isso pode trazer o risco de retinopatia. Então, pessoas que fazem tratamento com cloroquina por mais de 5 anos, se não me engano, pesquise isso aí, tá, gente? Eu não tenho certeza.
mas acredito que quando faz um tratamento aí por 5 anos, a pessoa tem que ter esse cuidado com o oftalmologista para ver se não está causando algum tipo de retinopatia, porque esse dano é irreversível. Chegamos então à terceira etapa da farmacocinética, que é a biotransformação ou metabolismo. Metabolismo é o processo de transformação dos fármacos em metabólitos dentro do organismo. Esses metabólitos podem ser ativos ou inativos, geralmente sob a ação de enzimas específicas. Quais são as consequências desse processo de biotransformação? Primeiro, o fármaco pode se transformar num metabólito ativo. Como assim? É que existe uma coisa que a gente chama de profármaco, que é a versão inativa de um fármaco. Esse profármaco precisa passar pelo metabolismo de primeira passagem, que a gente falou lá quando falou de absorção, para se transformar no metabólito ativo e poder exercer a sua função biológica. A gente também tem a possibilidade do fármaco, depois de biotransformado, se transformar no metabólito inativo, que vai ser eliminado do organismo. Quando a gente fala em metabolismo, a gente precisa lembrar de dois tipos de reações: reação de fase 1 e reação de fase 2. Nas reações de fase 1, temos o complexo do sistema citocromo P450, que é uma superfamília de enzimas responsáveis por reações de oxidação e de redução. E é o responsável pelo metabolismo de primeira passagem, que comentamos, já 2 vezes. Esse complexo é muito importante porque é responsável por transformar os profármacos em fármacos ativos. Além disso, é o maior responsável por interações medicamentosas. Por quê? Se uma mesma enzima dessa superfamília for responsável pelo metabolismo de mais de um fármaco, eles podem interagir e podem causar danos ao indivíduo. Além de transformar o profármaco em fármaco ativo, ele também pode transformar fármacos em substâncias hidrossolúveis que vão ser então eliminadas junto com a urina. Se depois que passar pela reação de fase 1, esse fármaco não se transformou em um metabólito suficientemente hidrossolúvel para ser eliminado, ele vai passar para a reação de fase 2, onde vai sofrer a conjugação com o substrato endógeno, geralmente são ácidos. O ácido mais importante nessa questão é o ácido glicurônico, e esse ácido glicurônico, uma vez ligado a esse fármaco, vai transformar esse fármaco num composto inativo e agora pronto para ser eliminado. Quando a gente fala dessa biotransformação, desse metabolismo dos fármacos, a gente precisa lembrar que essas enzimas do citocromo P450 podem ter suas atividades modificadas. Pode ser induzida ou inibida por um determinado fármaco. Quando a gente tem a indução, a gente vai aumentar o metabolismo do próprio fármaco, a gente pode aumentar o metabolismo de outro fármaco que é metabolizado por essa mesma enzima, e a gente pode aumentar os níveis de metabólito reativo e pode ocorrer toxicidade. Quando a gente tem a inibição desse complexo, a gente pode aumentar os efeitos farmacológicos do fármaco. Por quê, Messi? Se eu vou ter a inibição, eu vou aumentar o efeito farmacológico. Lembra que esse complexo de enzimas é responsável por metabolizar o fármaco, transformar ele numa versão que vai ser eliminada. Se esse complexo de enzimas está inibido, eu vou demorar mais para eliminar esse fármaco do meu organismo. Também a inibição é responsável por elevar a concentração do fármaco até a faixa tóxica, pelo mesmo motivo que eu falei agora, e também é responsável por diminuir o metabolismo de outras substâncias. Tem substâncias, como eu falei para vocês, que precisa ser passada da fase de profármaco para fármaco. Se eu tenho uma inibição desse complexo de enzimas que realiza essa função, eu vou ter então a diminuição do metabolismo de outras substâncias que eu precisaria que passasse por essa transformação para se transformar no meu fármaco ativo. Eu trouxe um exemplo aqui para ficar mais fácil da gente entender o que seria isso. Uma paciente de 55 anos com histórico de cirrose e de acidente vascular cerebral encefálico recebeu a prescrição de clopidogrel para prevenção de nova ocorrência de AVE. Alguns meses depois, ela voltou a ser hospitalizada por um novo episódio de acidente vascular encefálico. Qual das seguintes opções foi a provável causa para que a paciente não respondesse ao tratamento? Ainda dei uma dica. A dica é que o clopidogrel é um profármaco. Então, qual seria a resposta aí para esse exemplo? A.
inibição do complexo enzimático responsável pela metabolização do clopidogrel, ou B, indução do complexo enzimático responsável pela metabolização do clopidogrel. A gente tem aqui um caso parecido com o que eu acabei de falar, coincidentemente. A gente vai ter a inibição do complexo enzimático responsável por transformar o clopidogrel, que é um profármaco, no seu fármaco ativo. Então, essa senhora aí que estava tomando esse medicamento, provavelmente por ser cirrótica, cirrose é uma doença que debilita o nosso fígado, né? Então, o fígado dessa senhora provavelmente é insuficiente e não consegue exercer as suas funções com efetividade. Então, essa metabolização de primeira passagem que acontece no fígado, que seria responsável por transformar o clopidogrel, que é o profármaco, no seu fármaco ativo, falhou aí. Então, essa senhora, apesar de estar tomando esse medicamento, esse fármaco, não estava sendo tratada por causa dessa questão aí da inibição do complexo do citocromo P450. Então, aqui mais uma vez, para vocês lerem e fixarem bastante, porque isso é importante e pode cair em prova. Vocês leiam aqui para memorizar melhor. Agora, a gente chegou, então, na quarta fase da farmacocinética, que é a eliminação. Eliminação é o conjunto do metabolismo mais a excreção, tá bom? Então, da mesma forma que a gente tem um órgão campeão responsável pela biotransformação, a gente também tem aqui um órgão responsável, é o rei da excreção, apesar de outros órgãos também poderem participar dessa excreção dos fármacos. A gente tem, então, aqui como principal os rins. A gente tem 3 processos para falar. A filtração glomerular, a maioria dos fármacos passa livremente através do filtro glomerular, a não ser que estejam ligados a proteínas, que é como eu falei lá, quando o fármaco está ligado à proteína albumina, que é a proteína mais abundante, ele não vai conseguir sair do plasma para passar nem para o órgão-alvo da sua ação e nem para ser eliminado. E a gente também viu que quando o fármaco é metabolizado em uma substância hidrossolúvel, ele é facilmente eliminado através dos rins junto com a urina. Também tem a secreção tubular. Fármacos ácidos e bases fracas são secretados para o interior do túbulo renal, sendo rapidamente eliminados. E a gente também tem a difusão através do túbulo renal. Fármacos lipossolúveis são reabsorvidos, não sendo eliminados eficientemente. Volta de novo o que eu acabei de falar. Se eu não tenho um fármaco que é suficientemente hidrossolúvel, esse fármaco não vai poder ser eliminado através da urina, porque a urina contém água. E esse fármaco que é lipossolúvel, ele não tem afinidade com a água. Então, ele vai ser reabsorvido, vai voltar para a circulação e vai ter que ou ser metabolizado de novo para se transformar num metabólito hidrossolúvel ou vai sofrer outra forma de excreção. Antes de passar para outra forma de excreção, eu vou falar para vocês do efeito de aprisionamento iônico. Em geral, ácidos fracos são mais facilmente eliminados na urina alcalina, ao passo que a eliminação de bases fracas é mais facilmente eliminada na urina ácida. Isso é o oposto do que a gente viu lá na absorção. A gente viu que para uma melhor absorção, se eu tiver uma droga ácida, essa droga ácida vai ser melhor absorvida num pH ácido. Se eu tenho uma droga básica, essa droga vai ser melhor absorvida no pH básico. Então, para a excreção é o contrário. Para eu ter uma melhor excreção, uma excreção fácil, eu vou querer que eu tenha esse fármaco na sua forma molecular, não carregado, ou na sua forma iônica. Lembra que eu falei que quando eu coloco uma droga ácida num pH ácido, eu vou ter a maioria desse fármaco na sua forma molecular e por isso ele vai ser melhor absorvido. Aqui é o contrário. Eu não quero, no momento da minha excreção, ter o meu fármaco na forma molecular. Eu quero ter na forma iônica, porque se eu tiver na forma molecular, ele vai ser reabsorvido, ele vai voltar para a minha corrente sanguínea. E eu quero eliminar. Então, eu quero esse fármaco na sua forma iônica, que é aquela forma mais difícil de ser absorvida. Por isso que quando eu tenho uma droga ácida, vai ser melhor eliminada numa urina básica. E quando eu tenho uma droga básica, essa droga vai ser melhor eliminada numa urina ácida. Beleza? Vamos adiante.
Outra forma de excreção, que é a segunda mais frequente forma de excreção, né? A primeira é a renal, é a excreção biliar. Vários conjugados de substâncias hidrofílicas concentram-se na bile e são transportadas até o intestino, onde o glicuronídeo é hidrolisado e libera a substância livre para ser excretada ou reabsorvida. Como exemplo, a gente tem aqui a morfina e o etileno estradiol. E a gente vai falar agora, para finalizar, sobre a cinética da excreção. A gente tem a cinética de primeira ordem, que é o tipo de excreção que acontece com a maior parte dos fármacos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o fármaco é excretado em quantidades constantes, em meia-vida constante. A cada fração de tempo, a cada unidade de tempo, vamos dizer que eu tenho um fármaco X, que o tempo de meia-vida dele é 2 horas. Então, a cada 2 horas, eu vou eliminar 50% desse fármaco. Se na hora 0 eu tenho 100 miligramas, daqui a 2 horas, na hora 2, eu vou ter 50 miligramas. Na hora 4, eu vou ter 25 miligramas. Na hora 6, 12,5 miligramas e assim sucessivamente. Já quando a gente tem a cinética de ordem 0, a gente não tem uma proporção constante de eliminação. A gente tem uma quantidade constante. Isso acontece com a minoria dos fármacos e é assim. Vamos dizer que eu tenho uma quantidade de 200 miligramas de um fármaco no meu organismo. E eu vou eliminar, então, a cada fração de tempo, eu vou eliminar 50 miligramas. Eu não vou eliminar uma proporção, uma porcentagem constante. Eu vou eliminar uma quantidade constante. Então, a gente tem aqui esses dois tipos de gráfico. O gráfico de cima, que é a cinética de primeira ordem, a gente vê que forma meio que uma parábola, né? Metade de uma parábola. Enquanto que na cinética de ordem 0, que a gente tem uma quantidade constante, a gente tem uma reta, né? Porque é uma diminuição linear. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato comigo e a gente se vê então na próxima monitoria, que é da farmacodinâmica. Tchau!